muitas soluções. A nossa gama de soluções hoje utilizando inteligência artificial é bem grande. Mas sou bastante focada na parte de deep learning, e mesmo deep learning é bastante amplo, e aí dentro de deep learning, os pontos que eu olho bastante são as aplicações que envolvem linguagem, né, então, desde a parte de reconhecimento de fala, processamento de linguagem, síntese de voz, modelos recentemente, né, ganharam bastante atenção, que são os modelos, multimodais também, então eu trabalho, bem focada nessa parte, né. Apesar de olhar para o restante também, esse é o ponto onde eu me aprofundo mais, em termos de conhecimento, em termos de, conhecimento de modelos, da parte de arquitetura da NVIDIA também, as nossas soluções, tá. Então só uma agenda, assim, para a gente dar uma visão geral, dos nossos objetivos hoje aqui com o workshop. A gente dividiu em 2 partes principais, assim, uma parte introdutória, a ideia é que seja, bem curtinha, bem rápida, só para dar uma visão, geral, assim, da NVIDIA, das soluções, e principalmente do Triton, que é o nosso objetivo aqui hoje, né. Eh Dar essa visão geral, e depois a gente vai para a parte prática, que é onde, da parte mais divertida, e também a parte onde a gente, sobe juntos um servidor, utiliza, vários dos recursos da NVIDIA, de software, né, vai estar tudo rodando por cima do nosso hardware, mas a gente vai falar hoje, praticamente durante todo esse período, sobre software, né. Então, daí a gente sobe junto um servidor, de inferência, usa 2 modelos ali dentro desse servidor, faz a inferência desse modelo, conversa um pouco sobre as funcionalidades que o Triton, tem, né, em termos de inferência, de modelos, de mais diferentes modelos e aplicações, tá. E a ideia é a gente fazer isso mão na massa, ver essas coisas funcionando, experimentar, mudar algumas configurações, ver como é que isso impacta a a o uso de memória, como é que isso sobe na GPU, como é que a gente controla isso. Isso tudo a gente, vai ver funcionando, né, ver as configurações e tudo mais, tá. Esse é um pouquinho da nossa, agenda hoje, tá. E um ponto importante, assim, eu estava até comentando com o Gustavo antes da gente começar, são muitas funcionalidades do Triton, assim, é algo que a NVIDIA desenvolve há bastante tempo, então a gente não vai conseguir cobrir tudo, né, nesse período de 2 horas. A ideia é a gente dar um start, ter, o mínimo necessário para qualquer um de vocês, baixar novamente, o servidor, startar o servidor, em algum outro ambiente, conseguir setar um repositório do modelo e começar a utilizar o Triton, começar a desenvolver em cima disso, né. E aí dúvidas vão surgir, e aí desde já eu me coloco à disposição, se tiverem dúvidas, surgirem dúvidas depois do workshop, também podem entrar em contato, eu vou compartilhar depois, essa apresentação, e aí tem o meu e-mail, aí vocês podem entrar em contato e a gente conversa e tira as dúvidas, tá. Então, falar um pouco, bem rapidamente da plataforma da NVIDIA. A gente fala plataforma, porque hoje a gente vai estar rodando em cima, do hardware, né, da NVIDIA, das GPUs, da parte de, networking também. Por cima disso a gente tem, uma stack hoje bem grande. Essa imagem aqui ela não cobre, ela está muito longe de cobrir tudo, que existe hoje, os frameworks e as bibliotecas aceleradas por GPU. Mas, essa é uma visão geral da nossa plataforma, né. Eh, Quando eu falo que a gente vai falar bastante de software, a gente fica, bastante aqui em cima, né. Então a NVIDIA hoje tem, uma parte para saúde, a parte de reconhecimento de fala, processamento de voz, que eu comentei, que é o Riva, que, tá vindo o suporte para português, para reconhecimento de fala, a gente espera que chegue ainda, final desse ano, início do ano que vem. A parte de videochamada, com processamento de vídeo, otimização de áudio, processamento de áudio, treinamento dos modelos, sistemas de recomendação, construção de avatar,
e assim por diante, né, carro autônomo, robótica, parte de visão computacional aqui dentro, então é uma plataforma bastante extensa, tá. Eh, tá, mas a gente vai falar de Triton hoje, né. Aonde que entra o Triton nessa história aqui? O Triton acaba permeando vários desses frameworks, tá. Então quando a gente, olha para esses frameworks aqui, a gente, tem vários modelos de inteligência artificial aqui, sendo executados, treinados e sendo feito fine tuning, e o deploy desses modelos todos aqui, eles vão passar pelo Triton, tá. Então a gente tem, o Riva, executando um modelo inferência, utilizando o Triton. Se a gente for fazer um sistema de recomendação, o Triton suporta modelos de, sistemas de recomendação. Se a gente, vai fazer alguma coisa embarcado, por exemplo, o Triton ele consegue rodar, embarcado também, né, computação em edge, visão computacional também a gente vai rodar, a gente não vai rodar hoje, mas a gente consegue rodar modelos, de visão, né, em cima do Triton também. Então o Triton ele permeia vários desses frameworks aqui, para viabilizar a inferência, acelerada por GPU. Hã, e aí tem alguns frameworks principais aqui, né, todos eles, o Triton está aqui, todos eles a gente tem um Triton rodando por trás, tá. Hã, a gente sabe da complexidade que é fazer inferência nesses modelos, eles crescem, a escala que esses modelos crescem é bem grande, né, aqui embaixo tem em azul a gente tem os modelos, excluindo os transformers, né, a maioria deles para visão computacional aqui, a escala, aqui a gente está numa escala, quase que exponencial no crescimento desses modelos, né. E tem uma eu já vi um gráfico, parecido com esse aqui, levando em consideração os modelos de recomendação também, que crescem bastante, tá. Então, fazer inferência nesses modelos, fica cada vez mais complexo para a gente otimizar essa infraestrutura, tá. E o Triton, ele vem exatamente para facilitar esse processo, e a gente entende, os diversos papéis que estão envolvidos nesse processo de inferência desses modelos. Então a gente tem, cientistas de dados, data scientists aqui, desenvolvendo esses modelos, treinando esses modelos, ajustando esses modelos, fazendo análise, desses dados. A gente tem o papel do, engenheiro de machine learning, pra otimização desses modelos, para atender, requisitos específicos da aplicação, hã, a gestão desses modelos, né, como é que a gente faz a gestão deles, versionamento dos modelos, como é que eu, faço eventualmente teste A/B, como é que eu estou servindo modelos de versões distintas simultaneamente, como é que a gente organiza isso. O processo de inferência otimizada, né, então inferência tanto utilizando, CPU quanto GPU, né, a gente vai ver isso também, funcionando, né, na prática. E para atender todos esses papéis e permitir que a gente consiga esse fluxo, né, de MLOps, ah, não é uma tarefa simples, né, e o Triton auxilia a gente nesse processo, tá. A gente consegue fazer diferentes inferências, né, hã, querying, né, no servidor, seja ele real time, seja em batching, streaming, aqui em streaming de vídeo, streaming de áudio, enfim, a gente consegue atender os tipos de inferência, a gente consegue atender hoje a gente vai subir 2 modelos em formatos diferentes, um XGBoost e um modelo de linguagem, né, no formato ONCs, mas a gente consegue suportar, modelos baseados em árvores, então, no Random Forest, modelos do Scikit-learn, modelos em PyTorch, TensorFlow, Python, e até mesmo customizar algum suporte aqui que não esteja hoje dentro do Triton. O deploy em diferentes, infraestruturas, cloud, a gente é agnóstico, em termos de hardware, processador, roda nas diferentes arquiteturas de GPU, CPU, ARM, CPU, ah, x86 e os modelos arquiteturas de modelos também, a gente suporta as mais diferentes arquiteturas, tá. Vou passar um pouquinho mais rápido, nessa parte. Da parte da arquitetura do
Triton, né. A gente atende tanto HTTP quanto de gRPC, em termos de inferência, não sei se é o caso de vocês, mas a parte de, integrar diretamente dentro da aplicação, aí via, C, C++ ou então Java, né. Hã, e o restante aqui a parte de o scheduler, né, das filas de inferência, a extração de métricas, então exportar essas métricas para o Prometheus, visualizar isso via Grafana, daí a gente consegue, extrair essas métricas e acompanhar o desempenho, do servidor e dos modelos, né. E a gente também consegue ter diversas fontes, de repositório, né, repositórios de modelos distintos, em locais distintos, servindo eles todos, dentro de um mesmo servidor. Em termos de suporte hoje, né, como eu falei, a gente consegue customizar, se necessário, né, um back-end, né, diferente do que está aqui, mas já tem um suporte bastante extenso nativo, com TensorFlow, PyTorch, TensorRT, eh os modelos baseados em árvores, então um XGBoost, um LightIBM, Random Forest, modelos, Scikit-learn, scripts em Python para processamento de dados, então se eventualmente não é um modelo, não é inferência, mas eu tenho um processamento, um pipeline de processamento de dados, um script em Python que eu queira, servir através do Triton, a gente também tem, suporte para isso, né. Eh a parte de transformers, né, então, quando a gente trabalha com modelos gigantes, né, os large language models, eh, ah, eventualmente a gente precisa fazer isso multi-GPU, o Triton suporta inclusive, multi-node, pra fazer inferência desses modelos quando essas soluções crescem bastante, tá. Parte de processamento e carregamento de dados também com DALL-E, e aí a parte de, sistemas de recomendação, com o NVTabula e o HugeCTR, que estão dentro do escopo do Merlin, que é para sistemas de recomendação. A parte de inferência dos modelos gigantes, então a gente suporta diferentes arquiteturas, para inferência desses modelos e também, fazendo paralelismo de pipeline, paralelismo de tensor, no processo de inferência para tornar a inferência desses modelos, mais eficiente. Hã, dos modelos baseados em árvores, então a gente consegue fazer tanto aí esse é um ponto importante, a gente vai ver como é que configura isso no modelo, a gente consegue fazer isso tanto CPU quanto GPU, pra fazer o melhor uso da infraestrutura. Os modelos tendem a ser mais, né, a gente pode, eu já treinei uns modelos, de XGBoost, que eram bastante complexos, levavam um treinamento levava algumas horas, em CPU. Eh mas, eventualmente, se é um modelo menor, se tem uma demanda menor, a gente consegue fazer isso em CPU também, tá. Tô passando mais rápido, que é pra gente ir logo para o notebook, e aí se surgir alguma dúvida lá no momento do notebook, a gente pode voltar, vocês podem, também colocar, ah, tirar as dúvidas, no formato que vocês quiserem. Se quiserem me interromper, levantar a mão, colocar alguma pergunta no chat também, fiquem à vontade, tá. Hã, além disso, a gente consegue, esse eu queria trazer ele executando, mas eu não tiveram algumas mudanças recentes, eu não consegui organizar direitinho, mas a gente tem, também toda a parte de otimização da configuração do servidor. Então como é que a gente otimiza a configuração desse servidor para ele fazer, um melhor uso da infraestrutura, né, então tem algumas funcionalidades dentro do Triton, como o Model Analyzer, para fazer essa melhor configuração do servidor, né, que é um passo depois que a gente sobe o servidor, carrega o modelo, define uma configuração básica ali, a gente precisa otimizar isso. Então a gente precisa analisar qual que é a melhor configuração, latência, quantas inferências por segundo a gente consegue fazer em determinada infraestrutura, com determinado número de modelos, de réplicas, né, carregadas, simultaneamente, tá. Como eu comentei, o fato de a gente estar fazendo inferência em CPU, também,
É um ponto importante. A gente sabe que, às vezes, além disso permitir fazer, um melhor uso da infraestrutura, né, então você utiliza toda a capacidade de processamento, né, e você consegue, trabalhar bem esse carregamento do modelo em CPU, GPU, fazer essa gestão, trocar o modelo, né, fazer o unload do modelo, e recarregar ele, em CPU, por exemplo. Essas coisas são bem diretas da gente fazer, e auxiliam bastante e permite a gente modelos que são mais leves, que têm ou que não têm uma demanda, real time, que não tem, pode ser executado uma inferência executada em batch, por exemplo. Hã que eu tenho uma janela, maior para poder, retornar esse processamento, a gente consegue, otimizar isso e executar em CPU também. A gente tem bastante gente que começa usando o Triton em CPU, os meus modelos não têm necessidade ou então não tem, esse volume, começam usando em CPU e depois, quando a aplicação escala, quando a demanda aumenta ou o número de modelos aumenta, vão pra GPU e aí a transição é bem suave nesse processo para ir para GPU. Por fim, a gente tem uns labs, hã, de Triton no Launchpad, que é uma infraestrutura da NVIDIA para experimentação. É um lab que dura mais ou menos ele é autoguiado, né, então você tem o acesso ao lab, e aí você pode experimentar algumas outras funcionalidades. Então, se tiver interesse, em alguma dessas funcionalidades aqui, algum desses workloads, que vocês acharem interessante, também a gente pode dar acesso. Tem acho que mais ou menos uma janela de 2 semanas, 15 dias, para fazer o lab, e aí tem umas explicações, e aí tem um acesso a esses labs aqui para diferentes cenários, treinamento de modelo, deploy de um chatbot, detecção de fraude usando o XGBoost, e aí tem vários workloads aqui, hã, que são interessantes, tá, todos eles, envolvendo o Triton, certo? Eh, então a gente, partiu daquele repositório, né, que eu compartilhei com vocês, que está público, né, daqui o objetivo, desse repositório é exatamente ilustrar, esse deploy, né. Não é só um modelo de NLP, mas, tem um modelo XGBoost e um modelo, um modelo de NLP, né, um BERT, é o BERT que tem no Hugging Face, que é o BERT Imbal, que é para português, né. Eh, então a ideia é a gente partir desse repositório aqui onde tem, os nossos notebooks e alguns scripts que a gente vai, executar, tá. Então, nosso ponto de partida é esse primeiro notebook aqui, que é o Quick Start. Aí eu vou só garantir que está todo mundo com as imagens certinhas, é só executar essas 3 células, para a gente baixar, essas 3 imagens, Docker, né, de um repositório, da NVIDIA, né. Esse aqui já é um primeiro ponto, assim, que eu queria, ressaltar com vocês, que é o NGC, que é esse aqui. Que é onde a gente tem, esse repositório de imagens Docker, da NVIDIA. A imagem do Triton é uma delas, né, que está aqui. A gente vai usar algumas imagens que estão aqui dentro desse repositório de containers, eh, da NVIDIA. A gente vai usar o repositório do container do Triton. Então o Triton está aqui, do Triton Inference Server. Eh A gente vai usar esse container aqui. Na verdade, a gente vai usar, mais de uma imagem aqui. A gente vai usar o servidor, vai usar uma imagem que é essa daqui com o, sufixo, SDK, que é para a gente, construir a parte de cliente, né, que é onde a gente tem, as funcionalidades para cliente, que, salvo engano, eu acho que é a segunda imagem Docker que está sendo baixada ali. E, a terceira imagem, que é uma imagem PyTorch, para a gente executar um script PyTorch lá dentro do Hugging Face, tá.
Então são essas, 3, imagens que a gente vai utilizar aqui do NGC, tá. Hã, Já que eu tô aqui dentro, vou aproveitar, aqui tem outras coisas, dentro do NGC e depois vocês podem cadastrar no NGC e explorar. A gente tem os Helm charts também. A gente não vai usar hoje, porque a gente está fazendo aqui dentro do ambiente, da instância que vocês estão aí no GCP, o node que eu estou aqui lá do nosso cluster. A gente está fazendo o deploy do servidor e executando cliente, tudo na mesma máquina, né, mas, eventualmente, para fazer o deploy do Triton, no Kubernetes, né, num cluster de Kubernetes, a gente tem o Helm chart aqui, e aí tem um passo a passo aqui, de como que, configura o Triton para subir já com o Helm chart, eh, aqui dentro do NGC, e aí, eh, acaba facilitando o processo de subir o servidor, e deixar isso rodando lá num pod, e como configura essas coisas. Isso aqui já tem isso pronto também aqui, dentro do NGC, tá. Hã, Todo mundo com as imagens, gente? Bonitinho? Todas as imagens Docker baixadas, tudo certinho? Tudo? Show. Eh, Tem uma imagem minha aqui, Patrícia, é o Paulo falando. A Oi. última, Oi, deixa eu Paulo. ver. Deu não autorizar autenticação requerida. Essa Esse Model aqui? Analyzer, né? Eu também. Desculpa, pode desconsiderar essa. Eu até deletei aqui da minha. Pode desconsiderar essa imagem. Esse era comentei com o Gustavo. O Model Analyzer ele era um container à parte, eh, até porque a gente aqui está executando, depois eu vou mostrar mais para frente, mas a gente está usando a versão 22.03, que foi quando eu comecei a montar o workshop, a estruturar essas coisas. Hã, Aí o Triton já está na versão 22.09. E aí na penúltima versão, eh, o Model Analyzer foi incorporado o projeto foi incorporado para dentro do Triton. E aí, por isso que tá dando um problema para acessar a imagem aí. Pode falar, Paulo. Não, não, beleza. Eu ergui a mão sem querer. Tudo certo. É que Beleza, tinha 4 imagens mesmo. As 3 sem ser desconsiderando a isso, Analyzer, deu tudo certo aqui. tá ótimo. Então, baixado essas imagens, a gente tem o que a gente precisa, de PyTorch, de Triton, tanto servidor quanto cliente, para a gente, executar. O primeiro ponto, antes da gente subir o servidor, que, é importante a gente olhar, é o repositório de modelos. Então, para o repositório de modelos, eh é onde vão ficar armazenados os modelos que a gente vai subir com o servidor, né. Aqui a gente tem, hoje a gente vai trabalhar com 2, que é o XGBoost e o BERT. A gente pode subir N modelos distintos simultaneamente, no servidor. Hã, e aí um ponto importante deixa eu abrir a documentação aqui, direto do GitHub. Então o Triton é um projeto, open source, está aqui dentro do GitHub, aí tem o os repositórios aqui todos do Triton, tem 27 repositórios aqui dentro do projeto. Eh, Na parte do repositório de modelos, né. Ele é uma configuração que a gente vai fazer essa configuração no próximo notebook, de uma configuração, do path, de um ou mais repositórios de modelos, né, que a gente tem para o nosso servidor, né. Então tem qual que é a estrutura básica desse repositório, né. Tenho a minha pasta raiz, que é onde está a raiz do meu repositório de modelos. Cada pasta dentro desse repositório vai representar, um modelo distinto, né. E aí dentro da pasta desse modelo eu tenho o arquivo de configuração desse modelo, e tenho
as versões distintas, de um mesmo modelo, né, experimentos, um teste AB, a própria evolução do modelo, a gestão desse modelo, aqui dentro dessas pastas, né. Hã, e aí, a gente pode ter, como eu falei antes, a gente pode ter versões distintas, né, de um mesmo modelo coexistindo, e aí a gente configura, eu vou mostrar isso, na configuração do modelo, a gente vai olhar depois com calma a configuração do modelo, a gente consegue organizar essas versões e servir elas, simultaneamente e conseguir trabalhar, inclusive automatizar algumas coisas, aqui dentro hã, né, para servir esses modelos, tá. Os repositórios eles podem estar, em diversas localizações. O que a gente vai fazer quando a gente subir o servidor, no nosso caso aqui, tudo vai estar local, né, está tudo executando localmente, na máquina, né, mas, a gente configura, no momento que a gente, starta o servidor, a gente passa, qual que é o repositório, desse modelo, para o servidor, né. Nosso caso vai estar local, mas nada impede que esse servidor esteja, ah, na Google Cloud, num bucket S3 na Amazon, e aí eu posso ter, ah com um bucket lá na Amazon, a gente pode ter um bucket privado ou local também, isso também é possível, e um bucket suportando HTTPS também. A gente consegue configurar isso tudo, no momento que a gente, starta o servidor, pode estar na Azure, enfim. Hã, tem, várias possibilidades para a gente, subir esse repositório, de modelos, dentro do servidor, tá. Então, a gente pode ter inclusive, vários repositórios em locais distintos para o mesmo servidor. Ele consegue enxergar diferentes repositórios, simultaneamente. Então, aqui a gente cria, na verdade, acho que como está baixado aí o repositório, acho que já tá criado esse folder. Então a gente tem a pastinha lá onde a gente vai ter o nosso repositório aqui dentro da pastinha do server, a gente vai ter um repositório aqui, que é onde, vão estar armazenados os nossos modelos. Tudo bem, gente? Show. Que eu vou passar um pouquinho mais rápido, que eu já acabei, já falei um pouquinho disso, né, mas são os backends que são, suportados. Aí hoje a gente vai usar os backends que vão estar sendo usados, né, nesse contexto aqui. É o Forest Inference Library, que é o para XGBoost e afins, né, LightBM e outros, modelos baseados em árvores. Também modelos baseados, no QML, que é como se fosse o equivalente do scikit-learn para aceleração em GPU. Então tudo que a maioria dos modelos que tem implementados dentro do scikit-learn, a gente consegue também executar, com o QML aqui dentro, tá. Aí o próximo passo nosso é, seguir para esse notebook aqui, para a gente converter esse modelo do Hugging Face. Então a gente precisa preparar esse modelo, né, para ele ser servido, eh, porque aqui, principalmente porque eu queria que a gente, fizesse o carregamento de um modelo, português. Eh, Felizmente a gente não tem um BERT português lá no NGC, a gente tem outros modelos, hã, BERT, mas, para inglês, a gente não tem para português. Então, a ideia aqui é a gente, carregar esse modelo, né, do Hugging Face, eh, em que é só o código, é um código bem simples, né, é só o carregamento do modelo pré-treinado lá do Hugging Face, e a gente vai persistir esse modelo, no formato ONCs para depois colocar lá dentro do servidor, tá.
Aí eu vou pedir vocês para executar, esse modelo ele não está, para a gente executar e fazer a conversão. Vou executar aqui. Então a gente vai usar de novo aquela imagem que a gente tinha carregado do PyTorch. Então a gente vai estar aqui, dentro dessa imagem, a gente vai executar um script, esse script aqui em cima, de conversão, do modelo, lá do Hugging Face. Daí que eu vou baixar o modelo. Tá executando certinho aí? Com problema? E tá indo. Tá executando sim. Tá executando? Patrícia, a Show. gente está usando o ONNX devido que ele já exporta no formato do TensorRT, né? É isso? O Python? TensorRT é um outro back-end aqui. Tá. Por que a gente não utiliza a quantização do PyTorch aqui? Você sabe? Ou por que a gente ele não sobe, Por que que ele não sobe com o PyTorch, aquela quantização mais naive? Tem que ser a do ONNX? Não, ele suporta também o modelo no do PyTorch. A gente pode fazer a otimização do modelo pela quantização pelo PyTorch, e tem a quantização que a gente pode fazer também usando o TensorRT. Eu acho que tem uns conversores que a gente consegue usar para converter o modelo para usar algumas das otimizações do TensorRT. Tá. Não, beleza. Eu acho que tem algumas otimizações do PyTorch, pelo menos na arquitetura Transformers, que ele só otimiza para CPU. Aí, como a gente vai usar GPU, né, que é o que a gente quer, Uhum, ele uhum. fica bem para trás do ONNX, até onde eu entendo. Não sei se é exatamente esse Ah, sim. o ponto fraco dele. Aí eu acho que aí eu não vou saber. Vou saber. A gente tem tem o ai gente, como é que chama? Tem o Faster Transformer, eu acho que é isso. Que a gente é uma estrutura que a gente também desenvolve para fazer inferência, dos modelos transformers. Deixa eu dar uma buscada aqui rapidinha. Deixa eu ver enquanto executa. Hã, é esse aqui, ó. Vou mandar aqui no chat para vocês. E aí a gente consegue servir ele, no Triton. Ô, Patrícia, uma dúvida. O que vocês cobram aí exatamente? O todo servidor, toda essa parte, ela é open source, aberta no GitHub. O que existe, eh, hoje é o suporte enterprise, pra essa parte do software, que é o NVIDIA Enterprise, que aí tem todo o suporte 24/7, com priorização de ticket e tudo mais. Aí sim, esse suporte, sim, é pago. Mas o software, os containers, todo esse código que eu mostrei no GitHub, tudo isso é sem custo. Legal, obrigado. Nada. Executou a conversão para vocês, gente? Foi Patrícia, liso aqui. aqui também. Aqui foi tranquilo também. Show. Patrícia, Oi, Ainda Lincoln. não terminou. só adicionando um ponto, a GPU H100, que vai sair agora, ela na versão PCI Express, ela já vem com a licença NVIDIA Enterprise. Então você
se você no teu projeto tem H100, você já tem a licença NVIDIA na Enterprise e tem esse suporte 24/7 com chamado priorizado junto. Então é bem interessante. Só isso. Obrigada, Lincoln. Então, aqui a gente converteu o modelo, e aí o que a gente faz, né, o que a gente vai fazer aqui para expor esse modelo para o servidor, é criar essa pasta, né, a gente tem que a primeira versão desse modelo, né, daí a gente vai criar essa pastinha, aqui, que eu acho que ela já estava salva, e copiar o nosso modelo, né, lá para dentro, né, o nosso modelo persistido lá para dentro. E aí, nesse momento, a gente tem o modelo lá dentro do repositório, né? Deixa eu abrir aqui o nossa pastinha. A gente tem aqui o repositório do modelo, né, que a gente criou lá atrás, o Buttonball, que é o modelo que a gente está convertendo, né? E aquela primeira versão, e a gente tem o modelo aqui dentro persistido para ser exposto pelo Triton. Certo? Feito isso, né, convertido o modelo. Pode Oi, voltar Rodrigo, rapidinho? pode falar. Eu ia comentar, Claro, claro. eu tô recebendo Aqui? permission denied toda hora. Eu acho que vocês executaram como sudo, né? Ou não? Pessoal, não sei se o pessoal tá conseguindo rodar. Eu não mudei nada, só rodei o comando. Não, beleza, então. Então talvez é um bugzinho meu aqui, eu resolvo. Pode continuar, pessoal. Aí de permissão, eu não sei se vou conseguir testar aqui, porque como eu estou numa infra diferente, pode ser que as minhas permissões aqui estejam diferentes de vocês. Rodrigão, mas em qual que tá dando. Em qual que tá dando isso? De parte? Em todos, né? Tipo, por exemplo, o CP e o makedir, eu não consigo fazer CP, por exemplo. Cannot create regular file. Aí dá permission denied. Mas isso no Quick Start ou no outro? Já no próximo, né? Já no Convert GPT-2 aí, Isso. né? Aí ele não tá criando, acho que. Ele criou aqui. Rodrigo, você quer tentar trocar a instância? Cara, pode ser, mas pode deixar, eu me viro aqui e aí eu vou dando feedback. 5 minutinhos eu acho que eu resolvo. Tentar com sudo. Fechou? Valeu, pessoal. Se você quiser um tempinho, alguma coisa assim, você fala. Se você não conseguir, dá o feedback. Se você não Que isso. conseguir. Rapidão já resolve. Ok. Então, convertido o modelo, a gente tem o nosso modelo lá no repositório, né? A gente poderia ter, enfim, esse modelo poderia vir de N fontes, né, distintas, né? Daí a gente tem o nosso modelo lá pronto no repositório para ser exposto no Triton, né? Então, o próximo passo é a gente, de fato, subir o servidor, né? Então, a gente já criou o repositório, converteu o modelo, criou o modelo, tem o nosso modelo lá dentro do repositório. Agora, o próximo passo é a gente, de fato, subir o servidor, né? Então, a gente vai subir o servidor. Antes da gente subir o servidor, aí de agora em diante, né, a gente vai subir servidor e a gente vai começar a carregar os modelos. Eu já deixei startado aqui um terminal. Vocês conseguem startar esse terminal também no Jupyter Lab, ali no menu à esquerda, segundo ou terceiro link de baixo para cima. Vocês conseguem criar um notebook, então conseguem criar também, abrir um terminal aí dentro do Jupyter Lab. E aí, dentro do Jupyter Lab, executar um Watch NVIDIA SMI
só para a gente acompanhar o que está acontecendo dentro da GPU. O carregamento os processos que estão executando dentro da GPU, o uso de memória, né? Então, quanto que está sendo utilizada da memória da GPU, o processamento, né? Então, como é que está a ocupação da GPU. Aí eu pedi para vocês deixarem aberto um terminal. Vocês conseguiram acessar e abrir o terminal? Sim, sim. Só queria que você repetisse o comando, por gentileza. Eu coloco aqui no chat. Beleza, obrigado. Eu coloco aqui no chat. É o Watch NVIDIA SMI. Esse aqui. No terminal. Daí a gente vai Tem como conseguir abrir terminal no notebook aqui, né? Tô tentando. Tem, no Lab. Dentro do Lab. Não, achei. Eu queria Então, fazer com comando. achou? Já vi. Eu não achei. Mais alguém, gente? Não? Onde que abre o terminal aqui? Aqui foi. Tem que clicar no maisinho, à superior esquerda, daí vai ter um terminal. Achei. Um mais azul. Aqui foi. Vocês conseguiram, gente? É uma janelinha desse tipo que tem um maisinho aqui em cima do notebook, onde tem as pastinhas. E aí você aperta esse maisinho aqui, ele vai aparecer uma tela desse tipo. E aí nessa tela vocês sobem um terminal aqui. Aí vocês vão ver. Oi? Você ia comentar aqui também, dá para abrir um terminal à parte, igual quando fizeram a conexão, com aquele primeiro link e abrir o Watch NVIDIA SMI de lá. Também Isso, dá para fazer abrir isso. um terminal direto na instância, né? É. Isso. É só porque aqui fica já tudo no browser, mas Isso. também dá. Isso é importante para a gente acompanhar o servidor subindo. Você ia falar alguma coisa, Giovanni? Então é importante para a gente acompanhar a hora que o servidor estiver subindo, os processos executando dentro da GPU, garantir que a gente tem uma GPU, né? Se a gente não tiver uma GPU aqui na infraestrutura, a NVIDIA não vai funcionar. Então, aqui no meu caso, eu estou numa instância que eu tenho 2 T4 nessa máquina, né, para mim. E aí, eu estou com 2 T4, que acho que vocês estão numa instância que tem uma T4, já é mais do que o suficiente para o que a gente vai fazer hoje aqui. Mas aqui eu subi uma com 2 T4, 2 GPUs da arquitetura Turing. Mas para mostrar para vocês algumas funcionalidades que a gente consegue trabalhar, direcionar o modelo para uma GPU específica, subir os modelos em todas as GPUs, subir um modelo numa GPU, outro modelo em outra GPU. A gente consegue criar grupos de modelos, a gente consegue trabalhar um pouquinho essas coisas quando a gente tem mais de uma GPU, mas nada impede que a gente suba com uma GPU só, tá? Então, só para a gente... Oi, pode Só falar. pergunta rapidinho, esse tipo de coisa aqui tem já suporte para Tesla, mas, por exemplo, eu quiser rodar um modelo em casa e eu não tenho uma Tesla, eu tenho uma da série GeForce, dá para fazer? Uhum. Tá bom. Eu acho que dá para você tentar localmente. Eu acho que você vai conseguir executar algumas coisas. A linha GeForce funciona algumas coisas de inferência, algumas coisas de GPU executa. Eu sei que algumas coisas de Rapids eu já testei e funciona. Eu acho que vai funcionar, sim, se você subir na GeForce. Tá bom. É que, em Beleza. geral, a gente não recomenda, assim, por conta de que elas não foram construídas para
uma carga de trabalho 24/7, que é como foi construída as GPUs que a gente chama Enterprise, né? Sim, beleza. Obrigado. Mas algumas coisas conseguem. Nana? Então a gente vai usar aqui uma T4. Salvo engano, eu acho que aqui no Brasil, eu estava verificando nas clouds, eu acho que a T4 é a GPU que tem disponível aqui no Brasil, né, nos data centers aqui, né, da AWS, da GCP. Eu acho que a T4 é a GPU que tem disponível aqui no Brasil, né? Em outras regiões tem as outras arquiteturas, né? Mas a T4 eu acho que a que está disponível aqui. Então, a gente vai acompanhar aqui o servidor subindo, né? Então, o primeiro ponto é a gente verificar o nosso repositório, né, do nosso modelo aqui dentro, né? Que não está mostrando o output. Deixa eu só ver por que eu não estou vendo. Então, lugar que eu configuro. Às vezes uma reiniciada no kernel resolve. Isso é a mesma coisa. Dar um restart aqui, então. Então, a primeira coisa é a gente ver se nosso repositório está lá, está bonitinho. Ai, não precisa executar tudo, pera. Pronto. Então, nosso repositório está lá, bonitinho. Agora a gente vai subir o servidor, né, de fato. Subir o servidor é bem tranquilo, é bem direto. A gente vai usar aquela imagem que a gente baixou lá do NGC. Então, aqui a gente está usando essa imagem, né, do NGC. Então, um ponto importante aqui nesse momento, que eu queria reforçar, é essa questão da versão, né, da imagem que a gente está utilizando. Aqui a gente está usando a versão 22.03. Se vocês olharem lá as imagens que a gente baixou do PyTorch e do cliente, todas elas são 23.03. Isso é importantíssimo para a gente garantir compatibilidade. Se eventualmente a gente usa uma imagem do PyTorch diferente, né, uma versão diferente da imagem do PyTorch, do que a gente está usando aqui, pode dar problema na hora de carregar esse modelo para dentro do Triton, tá? Falo por experiência própria, porque eu mesma já apanhei várias vezes, subindo no servidor, mexendo com os modelos e debugando por horas, e no final das contas eu estava usando versões distintas da imagem Docker, tá? Então, a gente vai usar esse comando aqui, um docker run. Aqui eu estou executando, né? A gente vai executar isso para todas as GPUs. No caso de vocês têm uma T4, então se vocês direcionassem para uma GPU só, não ia para o device 0, não ia fazer diferença, né? Mas eu estou subindo aqui em todas as GPUs, então no meu caso vai subir nas duas T4s, tá? Algumas configurações aqui do Docker. Um ponto importante, no momento em que eu mapeio, estou mapeando a pasta do repositório do modelo para dentro do Docker, para eu ter visibilidade, né, quando eu executar a imagem Docker, né? E aí eu já vou executar o Docker, startando o servidor e passando as configurações para esse meu servidor que vai subir na máquina. Então, eu vou passar a pasta que eu mapeei aqui dentro, né, dos modelos,
eu vou marcar ela como sendo o meu repositório de modelos na hora que subir o servidor. Aqui a parte de controle do servidor, então a gente pode ter a gente pode modificar algumas coisas do Triton de repositório de modelos e tudo mais enquanto ele está rodando. A gente tem que ter um certo cuidado para fazer isso, né? Você tem um servidor rodando, está servindo os modelos. Se eu for mudar alguma coisa de repositório enquanto ele executa, é possível, mas, enfim, isso tem que ter um certo cuidado, porque senão você pode ter algum problema de disponibilidade de serviço, algo do tipo, tá? Aí eu vou mapear as portas, tanto a HTTP quanto de gRPC, e as portas para expor as métricas do servidor, tá? E aí alguma parte de log aqui e tudo mais. Então, quando a gente startar o Docker aqui, a gente vai ver que a gente vai ter os dois processos lá executando dentro da minha instância. Como eu pedi para subir em todas as GPUs, ele vai subir na GPU 0 aqui e vai subir na GPU 1. Eu poderia subir os Triton só em uma CPU aqui, de uma GPU, desculpa, se eu quisesse. Todo mundo conseguiu startar o servidor direitinho? Aqui foi. Foi? Foi? Show. Então, a gente tem o nosso servidor rodando. Então, eu já tenho lá um servidor, né? Ele já está no ar. A gente pode checar que ele tem uns endpoints para a gente se comunicar com o servidor e fazer alguns checks. Tanto a HTTP quanto, acho que tanto a HTTP quanto o gRPC, a gente pode checar essas coisas no servidor. Então, aqui ele está tudo, o servidor está funcionando, está no ar, então eu sei que o meu servidor está rodando, né? O próximo passo é a gente carregar o modelo, né? Primeiro a gente vamos carregar carregar o XGBoost, né? Então, eu também tenho um endpoint, onde a gente pode solicitar o carregamento, o load ou o unload desse modelo em memória, né? Então, eu tenho um endpoint load aqui, eu passo o nome do modelo que eu quero carregar, né? Esse nome aqui, ele coincide com o nome que a gente colocou lá na pasta, né? E aí eu vou carregar esse modelo no Triton, né? Então ele vai subir aqui o modelo lá dentro, né? E aqui eu posso checar se o meu modelo está carregado corretamente e se está tudo funcionando direitinho, né? Ô, Patrícia, aqui Pode deu falar. o expire, deu forbidden, eu acho. Deu HTTP Pra 84 not found. Nesses comandinhos aí que você tá rodando. Nesse primeiro em esse aqui? especificamente. Não, o primeiro curl. Esse health check aqui? Isso. Eu não sei se é só comigo aqui. Mais alguém, gente? Teve esse meu mesmo No meu problema? também deu, mas no final ele conectou, eu acho. O que vocês têm que ver, o que vocês vão ver é algo desse tipo aqui. Depois que o servidor subiu, Em que tá vocês vão esse ver 200 uma ok coisa aí. aqui. Isso, É. essa é a resposta que a gente espera depois que o servidor sobe. O meu tá com um monte de expire e no final tem o 200 ok. Acho que é como o Victor falou. É, o meu tá assim também. O servidor, aqui no NVIDIA SMI, tem um processo do Triton rodando.
Aqui tem, mas só um. Tem. Eu não rodei tanta coisa. É porque você só tem uma GPU, se eu não me engano. É porque eu só tenho uma GPU. Justo, justo. Isso. Aí aqui é porque eu tenho um processo em cada GPU do Triton. Então, mas é um tanto estranho, assim, por exemplo, por que que você tem... Porque eu tenho 729 de memória ocupada da minha GPU, né? Em um processo, né? Você tem o dobro. Ele replica tá replicando o modelo em cada GPU? Aqui, nesse caso, ele está carregando mais de uma versão do mesmo modelo. A gente está carregando o XGBoost, né? Eu não direcionei para ele carregar. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Vou lá na configuração do modelo, né? Aqui dentro da pastinha do XGBoost, lá no repositório do modelo XGBoost, que é o que a gente carregou, né? Aqui dentro, eu estou carregando 8 instâncias desse mesmo modelo, e estou fazendo isso nas 2 GPUs. Então, ele não está carregando 8 em cada, ele está carregando 8 nas 2 e ele vai fazer a gestão de onde ele organiza essas coisas. O próprio Triton vai fazer a gestão de como que ele organiza isso dentro no caso aqui, das 2 GPUs. Essa é aquela função de trabalhar em paralelismo, né? Que o Triton suporta, né? Então, Isso. é claro que aqui é um XGBoost, então eu não... Talvez eu não entenda tão bem como vai funcionar esse paralelismo, né? Mas supondo que fosse, por exemplo, um transformer, uma rede, a gente tem aqueles dois tipos de paralelismo, né? O tensor e o pipeline, né? E aí é esse tipo de paralelismo que ele vai fazer para mim automaticamente, né? E para isso ele copia provavelmente ele tenta. É que eu tô pensando, né? Porque quando o modelo é muito grande, você joga tipo parte dos modelos em cada GPU, né? Nesse caso, não. Isso. Não, nesse caso não. Eu não tenho o XGBoost aqui, por exemplo, paralelizado entre as 2 GPUs. E o Triton também, ele não está subindo 8 instâncias por GPU. Ele vai subir as 8 instâncias e vai organizar essas instâncias desses modelos dentro das 2 GPUs. Ele vai fazer essa gestão. Entendi. Mas é tudo. No caso do Transformer, pode falar. Não, mas tudo isso que a gente discutiu até agora, assim, é parâmetro configurável, né? E a Isso. gente que setou. A gente que setou. Isso. E aí teria uma forma de a gente conseguir achar, tipo, os parâmetros ótimos, que eu acho que na apresentação no começo você mostrou, que seria o... Sim. A gente vai chegar lá. vai chegar lá? Aqui para baixo, Tá bom, então. vamos chegar lá. Perdão, então, Tem vou montar aqui. nada, que isso. Tranquilo. Tem 2 ferramentas no Triton para dentro para o Triton. Ferramentas principais, dentro delas tem várias funcionalidades, que é o Path Analyzer e o Model Analyzer. Aí, com essas ferramentas, você consegue fazer um profiling do seu servidor, e aí avaliar a latência, avaliar a concorrência, avaliar número de instâncias, avaliar o uso de memória, qual a melhor gestão, qual a melhor configuração para a ocupação das GPUs. Aí são essas ferramentas que a gente utiliza. Depois que a gente já subiu os modelos, aí a gente consegue fazer essas análises, tá? Não, perfeito, Aqui obrigado. Nada. Aqui no caso, mostrar a configuração do XGBoost de uma vez. Aqui tem os inputs, né? Tem o nome do meu modelo, XGBoost Classifier. Qual back-end que eu estou utilizando, e aí acho que na pergunta né, com relação aos transformers, aí a gente vai usar um back-end, por exemplo, como Faster Transformers, e aí Transformer, e aí nesse back-end, aí sim eu consigo fazer essa parametrização, né, o back-end específico para Transformers, aí a gente vai conseguir
fazer essa gestão dos modelos, quando esses modelos crescerem, né? A gente tem aqui a gente tem na T4 a gente tem 16 gigas, né? A gente sabe que esses modelos crescem bem mais do que esses 16 gigas, e aí a gente consegue sim fazer a distribuição desses modelos multi-GPU. Então, o mesmo modelo distribuído em mais de uma GPU para ser feita a inferência, tá? Mas aí é com um back-end para transformers que a gente vai fazer esse tipo de configuração. Aqui a gente está fazendo um back-end para XGBoost mesmo. O que a gente mudaria, obviamente o modelo seria um modelo que precisaria desse tipo de distribuição, e a gente mudaria aqui no arquivo de configuração do modelo, a gente mudaria qual que é o back-end que a gente vai utilizar para fazer o tratamento desse modelo. A gente consegue alterar o batch size, a gente define qual que é o input do nosso modelo, qual que é o output que a gente espera no momento da inferência. Aí tem os parâmetros todos, né, que a gente vai passar, no caso desse modelo aqui, desse exemplo do XGBoost, né? A gente consegue definir também algumas coisas de dynamic batching para otimizar o tempo de resposta, né, do servidor, tá? Aqui com relação a subir em mais de uma GPU, aqui eu direciono aonde que esse modelo vai subir, né? Esse grupo, nada me impede que eu tenha vários grupos de instâncias aqui dentro. Eu poderia ter um outro grupo de instâncias aqui, do mesmo modelo, e aí eu poderia subir, sei lá, 4 instâncias desse modelo, e aí essas outras 4 instâncias desse modelo, eu subiria, tirando essa parte, subiria em CPU. Então, mandasse carregar esse modelo, ele ia carregar esse grupo de instâncias aqui, que eu posso ter um conjunto de configurações, e um segundo grupo de instâncias do mesmo modelo subindo CPU, com 4 réplicas aqui do meu modelo, tá? Então a gente consegue fazer a configuração desse modelo aqui dentro do arquivo e mandar carregar esse modelo lá dentro, tá? Aqui, por exemplo, eu posso alterar, subir o XGBoost somente na GPU 0, né? E aí aqui dentro, usando o endpoint, eu posso fazer o unload do XGBoost. E aí, obviamente, aqui vai dar erro, né? Porque eu não tenho nenhuma versão do XGBoost Classifier carregada, né? Porque eu fiz o unload dele aqui em cima. E aí, recarregar esse modelo, né? Na GPU. Agora eu estou carregando em uma GPU específica. O XGBoost aqui é muito leve, então não vai dar muita diferença. Mas se a gente fizer isso com o BERT, a gente consegue ver a diferença aqui entre as duas GPUs na ocupação da memória. Patrícia, Oi, pode falar, Vitor. aquela célula com um load a gente não tem, né? Essa aqui? O unload? Não. É Ah, só tá. trocar aqui na frente. Só Ah, botar um unload aqui, aí você descarrega o modelo, ao invés de carregar ele. beleza. Fica mais divertido se a gente testar isso com o BERT, porque a gente consegue. Daí a gente carrega o modelo é um pouquinho mais pesado, então a gente vai conseguir ver aqui a gente ocupando a memória, que eu mandei ele subir nas duas GPUs. Eu tenho, para o caso do BERT, aí eu vou pedir a vocês para executar o carregamento. E depois que ele termina, a gente pode fazer um check aqui do modelo, ver se ele foi carregado direitinho. Vocês conseguiram carregar, gente, o modelo? Aham. Acho que tem 3 gigas, mais ou menos. Sim. Isso.
Aqui ele continua dando forbidden. Não sei por quê. Deve ter feito alguma coisinha. Na hora que você manda carregar o Aham. modelo? Tanto o Bursting Ball, tanto o XG Boost. O health Cara, check não. tá. Não, Pode falar, Rodrigo. Eu ia dar a sugestão que funcionou pra mim, que é trocar de instância. Não, aí tem que rodar um monte de coisa, mas sei lá. Às vezes é Não, porque a gente tá compartilhando todo mundo a mesma conta, chegou a algum limite, não sei. aqui tá dando Connection Refused agora. Tá rodando no NVIDIA, mas tem um Triton rodando? Tem. É que eu rodei errado aqui. Não, ele tá dando. É not found agora, o health check. Luiz, qual porta que você colocou ali na configuração do ambiente? É, Eu coloquei na porta 80, UI. 81, 80, 81, 80, 82. Tá? É o que tá Deixa aqui. no valor que estava antes, 8085, que ele não está subindo na 8080 na máquina. Eu não sei bem porquê, eu só troquei a porta para 8085 e 8086. 8087 ele foi, saca? Então, Talvez a gente esteja compartilhando as portas, né? Porque a gente tá no mesmo lugar, daí pode estar dando conflito. Vou mudar para uma 80 pro valor aqui. A minha tá 85, 86, 87 também. deixa o valor igual do Rodrigo ali, porque esses valores 85. funcionam. Ou deveriam funcionar. Vai ter que matar o container para ela subir ele de novo. Bom, Para matar o servidor, você pode ir lá embaixo. Tem um comandinho lá embaixo. Penúltima célula. tá bom. Você dá um kill no servidor e aí você derruba ele. Beleza, perfeito. Obrigado, gente. Daí já reflete aqui no... Ah, beleza, já reflete. Show. Boa, valeu. Aí fala pra gente se você conseguir, se funcionar, por favor. Tá bom, eu tenho que esperar 15 segundos aqui pelo que tá escrito, né? Pra ele... Tá, aí depois tem que subir de novo lá em cima, né? Alterar a configuração e subir o Docker de novo. Aham. Então, a gente aqui subiu, né, o modelo Bird e carregou, ele está aqui. Então, com a versão, a gente está usando aqui o back-end para UNCS, né? E eu vou abrir lá a configuração do modelo para a gente dar uma olhada, tá? Então, a gente, aqui na configuração do modelo, a gente consegue fazer um reshape. Aqui, acho que nesse caso eu não fiz, mas... Ah, ótimo, Luiz, que bom. Então, a gente consegue fazer um reshape aqui dentro, dentro do próprio arquivo de configuração, a gente consegue já preparar o servidor para fazer um reshape no dado de entrada, por exemplo. A gente define os tipos de dados. Então, se a gente for lá dentro do Triton, no servidor, a gente tem a documentação de configuração do modelo, que ajuda a gente a aqui a gente tem a configuração do modelo, então a gente tem os tipos de dados que a gente consegue definir aqui dentro. Então, dependendo do back-end que a gente está utilizando, a gente consegue configurar. No caso aqui a gente está no ONCS, então esses são os tipos que a gente pode utilizar de dados. Ah, dá para pôr o 28 aí, né? Já que tá no 11. Isso, Ah, legal. isso. E aí para o PyTorch, aí para Py, tem o CRT.
A gente tem os tipos, a gente consegue o 28 também. Da configuração, aqui, no caso do Bertinbau, a gente está subindo nas 2 GPUs, mas, por exemplo, se eu quiser que suba somente uma GPU, e aí eu posso definir, continuar com duas instâncias do modelo, só que subindo dentro só da primeira GPU. E aqui uma questão importante, que é a política de versão que a gente utiliza do modelo. Então, eu posso usar, tem várias políticas de versão que a gente pode utilizar. Eu posso expor, por exemplo, eu posso expor somente a última versão do modelo. Deixa eu abrir aqui dentro do servidor. Para a parte de configuração do modelo, deixa eu ver onde que. Parte de auto-generated. Deixa eu abrir aqui, reshape. Então, aqui tem toda a parte, todas as possibilidades de configuração que a gente pode executar para os modelos. Então, os tipos de dados que a gente pode colocar, o reshape que eu comentei com vocês, que a gente pode executar já direto no arquivo de configuração para o modelo já esperar isso. A gente consegue definir o shape das nossas entradas, daí que tem detalhes. E aí a parte de versionamento, né, do modelo. Então, as versões que eu estou expondo desse modelo. Eu posso expor todas as versões, que no caso aqui a gente só tem uma, então eu estou expondo só a última versão, né, só que eu tenho, mas se eu tivesse 3, 4 versões desse modelo, com essa política, eu iria expor todas elas. Então, eu poderia fazer inferência em todas essas versões do meu modelo. Eu posso definir, por exemplo, uma política que eu vou expor somente as 2 últimas versões que eu tenho do meu modelo no meu servidor. Então, à medida que que o modelo for evoluindo, você vai fazendo o unload dos modelos antigos e ficando só com as versões mais novas. Ou então definir explicitamente qual versão você quer expor em qual momento. Aqui com versões específicas, então com as últimas versões, ou então todas as versões. Você consegue expor, né? E isso é configurado aqui dentro do arquivo. Então, se eu mudar a minha política de versão, eu só preciso alterar aqui dentro e aí isso reflete no meu servidor, tá? E aí, em cima disso, a gente pode trabalhar o que eu falei com vocês sobre a parte de múltiplas instâncias, né? E os grupos de instâncias do modelo. Então, aqui eu tenho 2 versões, né, do modelo, ambas carregadas em GPU. Aqui eu tenho uma versão do modelo carregada na primeira GPU e 2 versões carregadas na primeira e na segunda GPU. Tá? Na segunda e na terceira, no caso. Né? Patrícia, aí eu consigo mandar, por exemplo, uma versão para uma instância A e outra para uma B? É que eu estou pensando aqui num problema que nós temos aqui de definir o pipeline, sabe? Dependendo do fluxo do cliente, pela versão do modelo. Isso seria Você muito quer bom. mandar. Eu exponho 2 Você versões ali, né? Igual você falou, a 1 e a 3. Isso. E aí, nas múltiplas instâncias, eu consigo setar a versão na instância? Não, né? Estou viajando aqui. Tá. Seria o version policy seria por grupo de instância. Isso, alguma coisa assim desse tipo.
Eu fiz um teste no outro dia e eu subi 2 Tritons usando GPUs diferentes para fazer isso. E ficava mandando para um para outro para ver qual que tinha melhor performance. Eu acho que não. Eu acho que não dá para subir na mesma ali. Dá não. Essa é uma pergunta que eu não. Bom, legal, tá? Eu vou pesquisar aqui. Eu também Então, acho que não dá. essa é uma pergunta Não, você que. quer fazer uma salada, né? Você quer passar a perna no negócio, né? Essa é uma pergunta que eu não vou saber responder. Cara. Eu tenho que. Eu vou anotar É um bag de GPU. se a gente consegue fazer essa gestão por GPU. Action Policy. Tá. Eu já lembro o que é. Eu vou dar uma olhada, porque realmente eu não sei se a gente poderia definir a versão da instância por a política de versão por instance group aqui. Rate limiter resources. The set of resources required to execute the matter int. The name of the source count refers to the number of copies of the resources model. The global field specifies whether the resources per device or shared globally. Load model cannot be specified and resource with. Talvez por resources seja um caminho, mas eu tenho que olhar direitinho Eu tenho na uma pergunta, documentação, não outra consigo pergunta aqui, responder que baixo. não é minha, mas eu vou falar aqui, é do Piau. E para teste AB, dá? Para teste AB, assim, você consegue expor ambas as versões, né? Por exemplo, você consegue expor as últimas versões, por exemplo, do modelo. Ou você consegue expor duas versões específicas do modelo que você quer rodar. E aí as duas vão estar expostas. Aí o restante é como que você vai fazer a gestão dessa inferência, né? Como é que você vai direcionar. Não sei Legal, se é legal. nesse sentido, entendeu? Não, é nesse que eu penso, né? O Luiz aqui, que é o nosso carinha da experimentação, que pode ter alguma ideia mais evoluída, mas a minha foi até aí só. Aí você conseguiria distribuir dentro das versões aqui para fazer um teste AB, né? Você conseguiria trazer e aí bateu numa versão em outra e fazer o teste AB, expor as métricas e tudo mais do modelo. Certo? Mais alguma pergunta, gente? A gente ainda está na célula do JSON, né? Na progressão aqui do notebook, né? Isso aqui, ó. No momento em que a gente checa se ele foi carregado. Tá bom. Aqui embaixo, a célula de baixo é a célula do JSON. Esse é só o JSON aqui é uma funcionalidade do próprio Triton. Se você quiser que o Triton te dê que infira uma configuração inicial para o modelo, e aí você pode refinar dentro dessa configuração, né? Mas você pode eles põem um V0 do YAML para você fazer a configuração, que é por esse endpoint aqui. Eu tenho o meu modelo lá, e aí eu /config, para esse meu modelo eu posso inferir uma configuração para subir o servidor. Aí ele vai dar uma configuração inicial, né? Eu tenho o meu instance group aqui, e aí eu tenho
minha contagem dos modelos em GPU, o nome desse instance group aqui, que é o Buttonball 0. Aí tem várias configurações possíveis aqui dentro, que ele acaba inicializando, né? Tá um arquivo bem maior. Tem várias coisas aqui dentro que são opcionais, então esse aqui é só uma versão simples de configuração, mas aqui dentro ele acaba inferindo um monte de coisa, algumas configurações vazias ou coisa do tipo, mas que pode ser uma mão na roda, dependendo do fluxo, né, de MLOps, ter uma ferramenta desse tipo, algo desse tipo no caminho já para auxiliar em algum processo, enfim. É uma possibilidade do Triton, tá? Todo mundo conseguiu executar, gente, essa parte? Agora tá lisinho aqui. Show. Funcionou. Ótimo. Então ele infere o back-end que você está executando, e aí ele infere o restante das informações do modelo, acaba criando algumas tags de otimização aqui por conta própria, e o version policy aqui. A version policy realmente está fora do instance group. Eu vou verificar isso depois. Tudo bem, gente? E depois na documentação, vocês podem verificar. Então, tem algumas otimizações que a gente consegue fazer de priorização. Então, a gente consegue definir prioridades diferentes para os modelos, quando o Triton for construir, né, a fila, né, for fazer o processo da fila para fazer a priorização na inferência, a gente consegue definir prioridade entre os modelos, a gente consegue trabalhar essas configurações para otimizar. Tá? E por fim, a gente checa aqui se ele está carregado bonitinho, tá lá, o modelo tá carregado. Aqui eu só alterei a configuração, eu vou fazer um unload do BERT e carregar ele de novo, só para a gente ver. Aí ele desceu o modelo, e agora eu vou carregar ele de novo. Vou carregar ele só na duas versões dele, na GPU 0. Então ele vai subir aqui só na GPU 0. Daí eu consigo fazer organizar as versões do modelo por device, né, por GPU. Então, nosso servidor está rodando, né? Próximo passo com o servidor rodando, a gente fazer inferência nesse servidor, né? Deixa eu ver se eu cobri tudo que eu queria cobrir, que cobri. Então, o próximo passo é a gente fazer a inferência, né, nesse servidor, como é que eu construo o cliente, né, no lado da aplicação. Daí, como eu falei, a gente pode usar tanto HTTP quanto gRPC. Eventualmente, se for uma aplicação que tenha essa necessidade, pode também usar direto, embutir a inferência dentro de um código C ou de um código Java, tá? Então, aqui eu estou fazendo a inferência tanto com HTTP quanto com gRPC. É um script em Python que está dentro do notebook. Aqui para fazer inferência no XGBoost, né? Então, eu vou passar aí as features, as samples, estou configurando aqui o servidor, no nosso caso aqui está tá local, e a porta, né, do onde a gente configurou e que vocês trocaram. Criar o nosso input para o HTTP, né? O output, né, que a gente espera
do servidor, aqui para o gRPC, para fazer a inferência, né? Vou preparar o request, né? Tanto o request HTTP, que é onde eu vou indicar qual que é o modelo que eu vou fazer inferência, a versão do meu modelo, então qual que é a versão né, em qual versão que eu estou batendo desse modelo, e os meus inputs aqui, o input HTTP e o output aqui, HTTP e gRPC. E aí eu vou fazer um request normal, e receber o resultado aqui, e vou printar aqui no final o resultado que a gente obteve dos nossos requests aqui do lado do cliente, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir ver, porque aqui ele vai executar muito rápido, né? Daí a gente não vai conseguir ver aqui o processo mudando o consumo de GPU, porque, enfim, a inferência do XGBoost aqui é muito rápida. Não dá tempo da gente ver o processo executando, porque a gente está fazendo uma inferência, 2 inferências, né? Só. E aí a gente pega os nossos outputs aqui, que no caso do XGBoost aqui é só um vetor numérico, resultado do modelo de exemplo que está ali dentro, tá? Tudo bem, gente? Até aqui? E o ponto importante aqui, eu não sei se eu ressaltei, que é a imagem Docker que a gente está utilizando, que é aquela outra imagem com o sufixo SDK aqui na frente, tá? Que é a imagem onde a gente usa para construir a parte cliente. E aí aqui embaixo a gente faz o do Ball, bem parecido com o que a gente subiu aqui em cima, para fazer a inferência do XGBoost, até aqui é igual. O que muda é que, no caso do Ball, como a gente precisava eu precisava do Transformers também. Eu poderia, obviamente, que se eu fosse colocar isso aqui em produção, eu iria criar outra imagem com essa aqui como base, e aí instalaria algum outro pacote, algumas outras coisas que eu preciso, né? E aí teria isso como imagem, e aí subiria isso para fazer o meu processo de inferência, executar minha aplicação, né? Aqui, no propósito do workshop, é só um scriptzinho onde eu instalo o Transformers e algumas coisas aqui do PyTorch para a gente poder processar o modelo lá dentro, tá? Então, e executa a inferência, né? Aqui, eu acho que... pode falar, Paulo. Não, apertei errado, desculpa. Eu tô tentando, o meu Teams está bugado, era para... Desculpa. Eita. Tranquilo. Aí aqui dentro, qual que é o script que a gente está executando? A gente está executando nesse aqui, ó, BERT Inference. Aí aqui dentro, BERT Inference, aqui. A gente tem aqui o script que a gente está executando. Então, o que muda é a gente está importando o que é necessário do Triton, né, para a parte cliente. Aqui eu estou fazendo inferência só com HTTP, e a parte de Transformers que a gente vai precisar, aí depende do modelo que a gente está utilizando, né, do lado do cliente. Eu vou construir o meu request aqui da mesma forma, passando o nome do modelo, passando a versão do modelo que eu tô utilizando, aqui eu também estou executando a versão 1, os meus inputs e o meu output para fazer inferência aí nesse momento aqui, eu vou bater lá no servidor, né? O servidor que eu já configurei aqui em cima. Então, no nosso caso, o localhost, aqui vai ter que, quem alterou a porta lá do servidor, vai precisar alterar aqui, porque aí vai dar problema na hora de bater no servidor. Essa porta tá diferente, então vai dar problema aqui na hora de bater lá.
E aí eu vou fazer a inferência e aí receber o resultado do modelo. Aí depende, no caso aqui é só o modelo de linguagem mesmo, mas se fosse um modelo de reconhecimento de entidade ou algum outro modelo de processamento de linguagem, a gente ia processar aqui, pegar o output desse modelo. Tá? Executou, carregou a imagem, instalou o que precisava instalar, subiu o que precisava subir, e aí fez a inferência lá no servidor. Tá? Aqui eu acho que a gente vai conseguir ver, ele vai carregar, e acho que a gente vai conseguir ver. Vai ser muito rápido, mas talvez a gente veja um consumo de GPU aqui nessa GPU, né? Que é onde está o nosso modelo do BERT, né? Ele não está aqui embaixo. Ele deve estar chegando na parte de execução. Ali é porque ele está carregando também os modelos. Não sei se vai dar o consumo. Eu também não quero mudar aqui. Aí está instalando, porque, enfim, está instalando toda vez que a gente executa a imagem, né? Obviamente que se fosse fazer isso, como eu falei, em produção, a gente iria deixar essas coisas todas preparadas numa imagem base, né? Usando uma imagem base do Triton, subir isso tudo lá dentro. Aqui foi aqui, mas foi tão rápido que eu nem consegui acompanhar. Eu vou rodar de novo aqui para ver se dá. Se a gente consegue ver o consumo. Se a gente consegue ver o consumo do modelo, eu vou fazer o performance para o ActBoost, que vai executar mais rápido. Aí a gente consegue variar a concorrência também. E lá a gente vai conseguir ver o consumo de GPU aqui. Se não der agora. Foi muito rápido. Muito pouco. O consumo é muito baixo para uma inferência só. Daí não dá para ver. Então, até aqui, a gente subiu o servidor, carregou o modelo, viu algumas possibilidades de configuração para o modelo, para servir o modelo, para trabalhar com mais de uma versão, para, enfim, carregar, recarregar o modelo, trocar essas coisas. Aqui, eu vou fazer só uma última configuração, no meu caso aqui, porque eu estou com 2 GPUs, eu vou só fazer o unload do Burtimbal, e vou colocar ele em uma única GPU, só para a gente ver ele executando em uma única GPU, eu não lembro que configuração que eu deixei aqui. Ele está só na GPU 0, então vou botar ele na GPU 1, porque na GPU 0 já está o BERT. Poderia ser na GPU 0 também, não tem problema. Mas eu vou recarregar ele aqui na GPU 1. E aí eu vou executar aqui embaixo, que foi a pergunta, eu não lembro quem foi que perguntou, mas não lembro o nome de quem perguntou, mas perguntou a parte de otimização do servidor, né? Daí a gente tem 2 processos para otimizar. O primeiro passo, assim, para otimizar depois que você subiu o servidor, tem lá o modelo carregado, tem o Perf Analyzer, que é essa ferramenta, que também está dentro da imagem, a mesma imagem que a gente usou para construir o cliente. O Perf Analyzer ele vai fazer uma análise do lado do cliente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer requisições concorrentes. Daí a gente consegue analisar throughput, consegue analisar a latência, consegue verificar diversas configurações em cima desse servidor, tá? Eu vou mudar um pouquinho aqui para ficar mais divertido. Eu vou trocar para até 80 requisições simultâneas. E eu vou subir o número de requisições concorrentes de 4 em 4. Então, vou fazer uma requisição, 5, 9 e assim por diante, para analisar a performance do modelo
dentro dessa configuração, né? Como o servidor está agora, tá? Aí a gente vai subir, ele vai começar, vai startar o container, né? Já startou o container e agora ele vai começar as medidas de análise de concorrência. Então, aqui dentro, eu posso definir qual métricas, né, que eu quero analisar, o que eu vou avaliar como parâmetro de estabilidade. Então, eu tenho aqui os percentis, né, em termos de latência, daqui ele executou com recorrência de, né, uma requisição por vez, então ele recebe uma requisição, quando ele recebe a resposta, ele faz uma nova. Aqui com 5 requisições, e assim ele vai ficar executando, e aí ele me dá as métricas de throughput, então, quantas inferências eu consigo fazer por segundo, quantos requests eu fiz no total, aqui eu fiz 15.000 requests, e aí a gente vai, obviamente, subir o número de requests, porque a gente vai estar fazendo o número de requisições maior, né, simultaneamente. É óbvio que aqui eu estou tanto a carga de trabalho do cliente, a carga de trabalho do servidor, está tudo no mesmo lugar. Mas, enfim, é só uma demonstração. Essas coisas a gente vai, em produção, analisar de outra forma, né? E aí aqui eu tenho as minhas latências, obviamente que quanto maior o número de requisições simultâneas, a latência vai tender a aumentar. E aí aqui, isso aqui vai levar um tempinho ainda para executar, que eu tenho até 80, que eu subi. Aí a gente consegue ver o consumo de GPU, só da segunda GPU, que é onde eu carreguei o XGBoost. Então ele está executando somente na segunda GPU aqui. O volume de inferência, a gente consegue ver o consumo de energia aqui da GPU. A gente tem a carga de trabalho aqui da segunda GPU sendo executada. A primeira GPU não está executando nada, porque a gente não botou o modelo lá para ser executado, tá? Então, aqui está subindo as concorrências, já está em 25 aqui. Aqui, por exemplo, a gente fez 250.000 requests e subindo. E aí depois, lá embaixo, né, depois que executar o request, vocês vão ver, legal vocês acompanharem no NVIDIA SEMAI aí a carga. Por enquanto, a carga de consumo da GPU está bem baixa, tá 40%, né? Daria eventualmente obviamente que daria para fazer muitas otimizações aqui dentro, para inferência desse modelo, né? E outro ponto importante aqui desse relatório é a gente consegue ver aqui quando ele dá o tempo médio aqui, né, de latência, a gente consegue entender aonde está sendo, aonde está o nosso custo, né? Quanto tempo eu tenho de overhead, quanto tempo a minha requisição ficou na fila, quanto tempo de computação, quanto tempo de inferência, e quanto tempo para computar o meu input, para computar o meu output. Aí a gente consegue entender esses custos, né? Obviamente que a gente está aumentando o número de requisições simultâneas, a gente vai ter um tempo maior gasto na fila, né? E o tempo de computação, o tempo de inferência, ele está mais ou menos estável, né? E o que vai aumentando principalmente é o tempo de fila, porque obviamente a gente está subindo cada vez mais. A gente já está em 53 requisições concorrentes aqui. Ver como é que está a carga aqui? Tá suave. E aí a gente tem o número de quantidade de inferência, número de requests aqui, a gente não teve problema nenhum, então tudo que a gente fez foi bem sucedido. O throughput é importante, né? Então, o throughput é um ponto importante para ser analisado aqui, porque, enfim, é o que,
né, a gente consegue é uma métrica importante para a aplicação, né, quanto que a gente consegue atender de inferências por segundo. Esse throughput seria como se fosse um. É que, tipo assim, esse inferência por segundo, eu só me confundo um pouquinho, não sei se perdi alguma coisa, mas como que isso estaria, tipo, análogo a um requests per second, né? Tipo, o RPS da aplicação. Porque, assim, se eu mando um batch, eu faço um request com um batch, e eu faço, sei lá, 10 inferências nesse batch, aí muda o número, né? Então, aqui a gente está supondo que é uma requisição, é uma inferência, ou como que funciona essa parte, né? Eu só, não sei se eu Hum. me perdi um pouco. Não, eu entendi a pergunta. Se eu fizer uma inferência em batch, por exemplo, isso aqui eu estou contando, o número de inferências ou estou contando o número de requests? Aí eu tenho que dar uma olhada aqui na no Perf Analyzer, para te responder, porque de cabeça eu não vou saber dizer. Pelo número, eu diria que na verdade é só tipo o que realmente está dizendo a string, né? Inferência, inferência. Tipo, se eu mandar uma. Inferência do. Se eu mandar um batch com 60.000 e ele fizer em um segundo, eu vi 60.000 inferências em um segundo. É o que eu tô entendendo. Eu entendo que sim, mas eu tenho que confirmar na documentação. Acho que tinha uma string chamada batch lá em cima, eu até acho. No próprio texto do output. Tava, sei lá, apareceu aí, não? Ó. Tinha algum lugar que eu vi batch. Ou eu tô vendo coisa. Aqui? Talvez um Ctrl F batch, não sei se acha, não sei, não sei se vai pegar no notebook. Aqui, ó. É porque aqui a gente está com batch size igual a 1. Entendi. Então realmente, provavelmente isso é como se fosse um Isso aí. RPS, né? Ou não? Aqui no caso sim, né, porque cada request aqui é uma inferência só, né. Entendi. Ô, Patrícia, você pode subir ali para ver as configurações, do jeito que você configurou a célula do notebook? Entendi. O meu não tá passando não tava passando de 4% de uso da GPU. Daí tá com uma média bem menor do que a sua. Mas tá igual. Tá a mesma configuração. É. Aqui não estava passando de 4% e a latência deve estar mais alta, então. É. Tá bem mais alto. Quanto tá dando a Aqui sua? foram os resultados aqui, ó. A minha Sua última latência concorrência. no 77 deu 26 mil. Uou! Deixa eu pensar. Não, eu devo ter feito alguma coisa na configuração aqui. Eu acho que eu que fiz alguma Como é que coisa. tá a configuração do modelo, do XBoost? Tá. Count, o kind deve estar em GPU, mas o count, por exemplo. Tá. Count. É dentro de onde? É instance. O meu não tem, não tem na configuração. Ó. Eu acabei não verificando, ele tá só com o kind GPU, não tem outras configurações. Não tem dentro do arquivo de configuração do XBoost. Ele não tá não tem o count nem o GPUs, só tem o kind. Só tem um kind GPU, não tem Isso. um count e não tem. Ah, tá. Então coloca um count igual a 8. Só pra gente ver se. Daí eu preciso especificar que a GPU é a 0 também, né? No seu caso, só vai ser a 0. Eu preciso dar um load e load de novo? Isso, recarrega ele para ele carregar a quantidade aqui do.
Tá bom, Instance Group. Vê se é isso. beleza. Vê se é isso que tá aqui. Se pode ser isso, né? O que deu problema aqui dentro do. Que pode. Deu problema não, né? Que deu essa diferença grande de latência. E aí aqui dentro a gente tem o Path Analyzer, né? Dentro da documentação do Triton, a gente consegue encontrar o Path Analyzer. Deixa eu ver se eu acho ele aqui dentro, para mostrar para vocês. E aí tem outras configurações que a gente consegue fazer também. Path Analyzer. E aí tem outras configurações, né, que a gente consegue fazer para avaliar. A primeira delas é o que a gente já alterou, que é o request, porque são requests concorrentes, né? O que significa cada um dos outputs, né? Os tempos aqui de fila, tempo de computação, a visualização de latência versus throughput. A gente pode exportar isso como um CSV. Então, aquele mesmo comando que a gente executou, o Path Analyzer, dentro da imagem Docker, o Path Analyzer, a gente poderia botar um parâmetro novo aqui. Então, eu poderia colocar mais um parâmetro aqui e exportar. Aí eu teria que mapear, né? Mapear esse output do CSV. Então, mapear esse CSV, esses dados para um CSV, e aí analisar isso aqui via CSV, analisar a performance do modelo aqui dentro, tá? A gente exportando esse CSV, tem esse spreadsheet aqui, que já é preparado, assim, é só clonar esse spreadsheet. A gente coloca o raw data aqui dentro, e aí com esse raw data a gente consegue avaliar a performance e visualizar aqui um gráfico de inferências por segundo e a latência. Então, inferências por segundo, né, o throughput, versus latência, e a gente consegue visualizar aqui as melhores configurações, né, quando a gente expõe os dados via CSV. E aqui tem umas explicações e alguns links aqui para a documentação do Path Analyzer. Tudo está dentro aqui da documentação do Triton no GitHub. E aí, se a gente consegue exportar essas coisas também para o Prometheus, como eu falei lá na apresentação, a gente consegue exportar essas coisas para o Prometheus, para visualizar isso no Prometheus, Grafana, né, exportar isso para o Prometheus, visualizar num Grafana, para, enfim, fazer a parte toda de monitoramento do modelo, né? Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu chegar até aqui, executou direitinho, parte de performance? Sim, sim. Nossa, bem legal. A gente estava falando aqui com o Gustavo um pouco sobre como que a gente coloca isso em produção, nos problemas que a gente tem aqui. Assim, como eu falei no início, o workshop ele dá uma visão geral, assim, a gente não consegue cobrir tudo, certamente vão surgir dúvidas depois de como operacionalizar né, algum funcionamento do Triton para determinado tipo de modelo, um determinado cenário, mas a minha ideia aqui era cobrir o mínimo possível para dar para vocês um ponto de partida, né?
E, por fim, a gente pode descer o servidor aqui, né? Para descer o servidor aqui no notebook, basta a gente matar aqui o Docker, aí a gente baixa o servidor e aí não tem mais nada rodando na minha GPU, não tem nada nas minhas GPUs, nada de memória ocupada aqui. Desceu o meu servidor. Por último, que eu comentei lá no início, né, do Model Analyzer, o Model Analyzer da última versão, né, do 22.9, ele foi incorporado dentro do Triton. Então, hoje ele está como projeto dentro do Triton, e a gente consegue configurar aqui, passar configurações, cenários, né, de configuração do servidor, e avaliar todos esses cenários, né, com o Model Analyzer. Então, Dynamic Batching, os parâmetros do Instance Group a gente consegue variar, e a gente consegue fazer, por exemplo, uma busca força bruta dentro dessas configurações para ver otimização de memória desses modelos dentro da GPU e como que isso, como é que a gente configura isso da melhor forma, né? Por enquanto, para multimodelos, né, dentro, simultaneamente no Model Analyzer, ainda está como Early Access, né? Ainda está em desenvolvimento pelo time, mas a gente já consegue usar o Model Analyzer para avaliar alguns cenários para deploy do modelo. Tá? O último ponto que eu queria falar é com relação a tag aqui, o versionamento. Dois pontos, na verdade. A gente tem o tipo de relatório que o Model Analyzer exporta. Tem alguns exemplos aqui dentro do GitHub. Eu acho que eu já deixei um até aberto aqui. Cadê? Esse aqui. Então, ele exporta algo desse tipo aqui, né, do Model Analyzer. Então, a gente consegue ver os cenários para um determinado modelo, né? A gente consegue fazer. E aí eu consigo ver o tempo de aqui número de requests concorrentes, a latência, né, aqui no percentil 99, quanto tempo total né, o número de inferências por segundo, e quanto tempo eu estou gastando em cada etapa do servidor, né? O tempo de computação, o tempo de inferência mesmo, que é esse laranjinha aqui, e aí a gente consegue avaliar e verificar isso crescendo para o vermelho aqui, é o tempo de esperando a resposta, né? Aí tem o uso de memória da GPU versus latência, utilização da GPU, isso aqui é um fator super importante, né, para a gente fazer bom uso da infraestrutura. Então, como é que fica a minha utilização de GPU versus latência, memória RAM, até o consumo de energia da GPU aqui versus latência. A gente consegue ter todos esses dados aqui para poder analisar. O último modelo é, como eu falei, esse ainda está em Early Access. Esse era o ponto. Agora sim, o último ponto que eu queria mostrar, eu acho que é esse aqui que eu deixei. Não é. Eu tenho o link aqui. Com relação ao versionamento das imagens, a versão da imagem, ela não é à toa a questão da compatibilidade. Quando a gente está usando uma imagem específica do container lá no NGC, a gente garante todas essas compatibilidades aqui. Então, se eu estiver usando o TensorRT, qual versão do TensorRT eu estou usando dentro daquela imagem? Está aqui. Qual que é a minha versão do PyTorch? A minha versão do PyTorch está aqui. Está aqui a minha versão do PyTorch, do Python, do que eu vou utilizar aqui, qual a versão do JupyterLab, a versão do TensorFlow, do Triton. O que eu estou usando do Triton, né? Qual a versão do Triton que eu estou usando? Eu estou usando a 2203, então eu tenho que ir aqui na coluna da 2203, aqui, essa última aqui, e aí eu consigo ver.
o suporte do Triton, quais as arquiteturas, aí até as arquiteturas mais novas, né? A Ampere, que é a penúltima, a Hopper, que é a última arquitetura agora, qual que é a versão do Ubuntu, toda essa matriz aqui de compatibilidade de todos os frameworks, tudo. É grandinha a matriz, mas é uma referência importante de todos os frameworks de Deep Learning, os SDKs, todos, versão de sistema operacional. Aí a gente consegue avaliar até o tamanho das imagens, né, da imagem Docker. Então, a minha imagem Docker aqui, do 2203, essa aqui. 2203, aqui a imagem Docker. A gente consegue avaliar a imagem, por exemplo, do Triton. Essa imagem aqui. Tamanho da minha imagem aqui. Quanto que ela, como é que ela está, né? E esse a referência da imagem lá dentro do NGC. Então, sempre que estiver utilizando as imagens lá do NGC, a gente garante compatibilidade quando eu uso sempre a mesma referência aqui da imagem, né? Tudo bem, gente? Esses eram os pontos assim que eu tinha preparado para a gente cobrir. Como eu falei, é bastante coisa. A gente não consegue cobrir tudo das configurações, das possibilidades do Triton, mas é um ponto de partida, assim. Aí eu queria ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida.